Uma outra característica importante da Igreja de Deus é com relação aos dons. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Olha só que interessante. A palavra de Deus está nos mostrando que os dons do Espírito Santo ele distribui conforme ele apraz para um fim proveitoso. Ou seja, não é à toa que nós temos os dons que nós temos. E nós devemos exercer esses dons na nossa vida diária, no nosso dia a dia, né? Na nossa família, no nosso trabalho, etc. Mas especificamente na igreja. O foco central é que esses dons sejam exercidos na igreja como corpo de Cristo, para edificação do corpo de Cristo. Tá bom? Isso é muito importante para cada um. Quais são os dons que você tem? E como você tem usado esses dons? Você tem usado ele para a glória de Deus? Você tem usado esses dons de modo que o reino de Deus avance? Ou você tem enterrado os seus dons? Você tem desprezado os seus dons? Você tem deixado os seus dons de lado? Ele diz na palavra dele que os dons é dado a cada um visando um fim proveitoso. O fim número 1 é a glória de Deus. Esse é o fim principal. Mas também tem um fim que é a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. A igreja é edificada quando seus membros exercem, usam, praticam os dons que receberam do Senhor. A edificação, a transformação. Olha só, a maior comunhão. Nós ficamos mais próximos uns dos outros. Nós aprendemos a amar mais uns aos outros. Os dons foram dados visando um fim proveitoso. Não foi dado à toa. Se Deus te deu um dom, e eu sei que Ele deu, use o seu dom. Exercite o seu dom. Não enterre o seu dom. Não esconda, não despreze, não negligencie. Use o seu dom para a glória de Deus. Se o seu dom é o louvor, se o seu dom é a música, se o seu dom é a zeladoria, é a limpeza, se o seu dom é saber receber pessoas, convidar pessoas, ser hospitaleiro, se o seu dom é pregar a palavra de Deus, se o seu dom é dar estudos bíblicos, se o seu dom é ensinar crianças, seja qual for o seu dom, use ele para a glória de Deus. Não enterra ele não, tá bom? E assim que nós pudermos estar de volta congregando, adorando a Deus, lembre-se disso. É um privilégio você servir na igreja. É um privilégio você servir a Deus com o seu dom. Use ele para a glória de Deus. E quando você for usá-lo, faça o seu melhor. Faça com alegria. Se alegre por estar na escala. Se alegre por poder servir. Se alegre por poder fazer parte do avanço do reino de Deus. Por fazer parte da edificação da igreja. Olha só, eu estou numa sala. Né? Uma sala, paredes, tetos e tudo mais. Um edifício, ele é construído assim. São partezinhas que juntas, né? Elas formam o edifício. Nós somos essas partezinhas. Nós somos esses tijolinhos que juntos, cada um fazendo a sua parte, a igreja de Deus está crescendo, está avançando, está progredindo. Que você possa usar o seu dom para a glória de Deus. Não deixe nada atrapalhar isso. Não deixa Satanás falar no seu coração, no seu ouvido, qualquer coisa que te atrapalhe a usar os seus dons, a exercer os seus dons na casa de Deus, tá bom? Lembra disso. Deus abençoe a sua vida.